pessoal, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos novamente. Vamos iniciar aqui o episódio 2 da série Impactos de SST no E-Social. Novamente aqui estou com Bruna, especialista em RH lá da Humanos, aqui da Humanos, né? Com Jones Boa Rodrigues, tarde. nosso especialista em implantação, principalmente a parte aí de SST, Boa tarde a todos. de documentações e afins. Então vamos fazer um apanhado breve aqui. O que a gente viu no primeiro dia, né? A gente viu o que era o SST, né? Que é saúde e segurança do trabalho, alguns procedimentos, algumas metodologias aplicadas, tentando minimizar a ocorrência em acidente de trabalho, tentando evitar alguns agravamentos de saúde. A gente viu alguns impactos, né, de CAT, de monitoramento de saúde, de ASO, de exame toxicológico, de condições ambientais, fatores de risco, atualização de documentos, por onde a gente deveria começar. Então a gente viu riscos e agentes, descrição de cargos, exames. E hoje vamos dar início aqui a nosso episódio falando sobre os eventos de segurança. O que mais importa, o que tem de mais importante, o que a gente julga ser importante dentro dessa jornada para que a gente tenha sucesso no envio dos eventos de E-Social. Então, como a gente havia comentado, tá aqui, ó, onde tem a documentação, onde se faz o download dessa documentação. Então, aqui no cantinho da esquerda tem um QR Code que você é levado diretamente ao MOS, né, que o Jones falou tanto no evento passado, o MOS, MOS, né, que é o Manual de Orientação do E-Social. Tem alguns layouts aqui do lado simplificados, que é no mesmo local, então é só se ambientar lá com a tela, é bem simplesinha. Eu mesmo já fiz algumas navegadas por lá para entender. Então, pessoal, vamos lá. Novamente, boa tarde a todos, bem-vindo. Vamos lá, Bruna, dê seu boa tarde para essa galera aí. Sim. Jones, dê seu boa tarde e vamos falar de social, hein? Sim. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Vamos começar a parte 2, que é tão importante para nós, né, se adequarmos a essa parte do SST. Então, vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Boa tarde para todo mundo. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Maravilha. Então, aqui a gente já tem uma primeira telinha. Pessoal, lembrando, importante recado. No final do evento, vocês, por favor, preencham uma avaliação. Fica disponível ali em cima, na barrinha, quase lá no topo da tela. Aparece um botãozinho de avaliação. Então, essa opinião é bastante importante para nós. Acabei não falando no primeiro dia, mas nesse segundo aqui, a gente comenta e reforça para vocês. No finalzinho, eu faço mais um lembrete. Então, vamos lá, Jones. Condições ambientais de trabalho. O que a gente pode falar para os nossos amigos aqui que estão ansiosos dessa informação, com esse segundo episódio aí? Aqui já temos um pouquinho de tela, né, de sistema. O que você vai contar para a gente mais aí sobre condições ambientais de trabalho e agentes nocivos, Jones? Bem-vindo novamente, boa tarde. Bom, nós selecionamos algumas telas para a gente estar conversando hoje com todos os nossos convidados. E uma destas telas é o cadastro de riscos. Essa tela ela é muito... Para quem já fez um treinamento conosco, essa tela pequenininha que tem meia dúzia de campos, meia dúzia de informações, normalmente a gente leva 2 horas entre discussão de sistema, entre discussão de conceitos legais do MOS, de novo falando do MOS, e entre discussão do dia a dia, do cotidiano do pessoal da vida do SST, tanto do pessoal de segurança quanto do pessoal de medicina do trabalho.
Bom, o que é essa tela? Algumas das coisas que a gente leva 2 horas conversando, abre laudos, abre LTCAT, abre PPRA. Antigamente, abria o laudo ergonômico, abria outros laudos, né? O que essa tela tem? Essa tela é a matriz. É aí que começa toda a implantação do e-social. É nesta tela que nós iniciamos o cadastro de todos os riscos. E aí vem aquilo que eu estava falando na primeira live, no primeiro trabalho. Ou seja, o e-social reduziu e eliminou os riscos ergonômicos e os riscos de acidentes, certo? Ele eliminou os riscos ergonômicos e os riscos de acidentes. Isso quer dizer que eu não preciso mais cadastrar dentro do Manus, dentro da Lynx, os riscos ergonômicos, os riscos de acidentes. Talvez sim, talvez não. Talvez sim, talvez não. Aí vem a seguinte pergunta. Você cliente da Lynx, como é que você gerencia, por exemplo, a entrega dos EPIs? Você que é uma indústria, como é que você gerencia a entrega dos EPIs? Nós já vimos na live anterior que eu só vou mandar os EPIs aqueles que são exigidos o envio do risco físico, químico e biológico, ok? Isso, consequentemente, os EPIs. Depois a Bruna vai falar provavelmente sobre isso, que ela vai falar sobre os EPIs. Então, aqueles EPIs de acidente e ergonômicos, eu não preciso enviar para o e-social. Mas como é que eu vou administrar se o Joãozinho, se a Mariazinha, que está lá no chão de fábrica, como é que eu vou administrar se está vencido e quando é que vai vencer? Eu sei que tem aquela fichinha antiga de entrega de EPI, mas como é que eu não posso automatizar isso? Pode. Então, se aquele cliente quer... E aí vem a inteligência, que eu falei na primeira live, vem a inteligência do sistema, a inteligência da Lynx, de ter um sistema inteligente e flexível para poder administrar simultaneamente a questão legal e a questão gerencial. Então, se aquele cliente ele gostaria de simultaneamente gerenciar a parte legal e a parte gerencial, eu posso cadastrar os riscos físico, químico e biológico aqui para fins legais e gerenciais, para fazer todo o gerenciamento de quando que o Joãozinho pegou um EPI que eu tenho para fins legal, que eu tenho que mandar o CA para o social, e gerencial, como os EPIs de acidente ou ergonômico, para fins gerenciais para entrega da reposição, que não mais está servindo para a proteção do funcionário contra o risco. Então, é nesta tela que a gente começa a cadastrar todos os riscos. Lembrando que, aquilo que eu falei na primeira live, nós tínhamos antes aproximadamente 1.000 riscos entre físico, químico, biológico, acidente ergonômico, caiu para o e-social, caiu isso tudo. Agora nós temos um pouco menos de 100 riscos, de 800 riscos químicos, hoje são 41 riscos, isso para o e-social. Tá? Isso é uma grande mudança e, para ter esse domínio, voltando àquilo que eu falei, ler, estudar e compreender o MOS é fundamental. Deu para entender, então, Rafael? Jones, então, perfeitamente. Então, Jones, nós estamos falando para os nossos convidados aqui que alguns grupos de risco eles caíram. Você citou ali o grupo ergonômico, grupo acidente e acidente. Porém, esses grupos estão livres da obrigatoriedade de informação para o social. Porém, se o cliente ainda assim desejar ter um controle gerencial dessa informação, perfeitamente normal, é possível fazer. Então aparece uma pergunta aqui já linkado a isso. Quais os grupos de risco, agentes nocivos, que foram extintos aqui no Layout 1.0? O Jones acabou de responder.
Então vamos lá. Vamos lá. Risco. Quais são os que caíram, né? Lembrando que as perguntas já estão abertas, vocês podem fazer as perguntas aqui, a gente vai respondendo na medida que a live vai desenrolando aí, pessoal, tá bom? Vamos responder essa pergunta com duas respostas. Existem grupos integralmente extintos e grupos parcialmente extintos. Os grupos integralmente extintos, que foi 100% extinto para o envio do e-social, não é que acabou, deixou de existir dentro da empresa. Continua a obrigatoriedade, sua existência dentro dos laudos e todos os controles de segurança. Os grupos que foram extintos são os riscos ergonômicos e de acidentes. Por que eles foram extintos? Porque agora houve uma mudança na versão 1.0 do e-social, que está documentada no MOS, que é o seguinte: agora o MOS o e-social está baseado no anexo 4. No anexo 4, ok? Então, tudo está baseado agora no anexo 4, que eu sempre esqueço o número do decreto 3048. Então, tudo está baseado no anexo 4 do decreto 3048. Esses dois grupos de risco, que é o ergonômico e o acidente, caiu integralmente, 100%. E existem os outros riscos, como eu falei anteriormente, que caíram parcialmente. Por exemplo, o risco químico, que eram aproximadamente 800 riscos, caiu aí 90 e poucos por cento, que caiu para 41 riscos. Os físicos diminuíram também, os biológicos diminuíram também, ok? E ainda dentro os riscos, ainda dentro, por exemplo, dos riscos químicos, e especificamente o ruído, e só o ruído dentro do físico, existe lá no MOS o item 3.5, que diz o seguinte: só deverão enviar os riscos químicos e o ruído quando estiverem acima do nível de ação. Isso quer dizer o quê? Existe o risco ruído dentro da empresa, lá no setor, hipoteticamente RH, porque existe um ventilador, existe um ar-condicionado, a medição deu 75 decibéis, foi feita a medição, só que o que diz o item 3.5 do MOS? Somente se estiver acima do nível de ação, da NR09. E o que diz a NR09? Se for a técnica NR15, é 80 decibéis, se for a técnica NHO 02 é 82 decibéis. Ou seja, se está com 75 decibéis, está abaixo do nível de ação. Ou seja, eu não devo enviar. Traduzido em miúdos, é a mesma coisa que se... Rafael, é a mesma coisa se vier o fiscal do Ministério do Trabalho na sua empresa, na nossa empresa, e o fiscal pedir o recibo de férias da Bruna de 2020. O fiscal do Ministério do Trabalho pediu o recibo de férias da Bruna de 2020. Eu vou entregar o que para o fiscal? O que eu vou apresentar para o fiscal? O recibo de férias ou vou entregar a pasta, o prontuário de 10 anos que a Bruna é funcionária? Eu vou entregar o que o fiscal pediu. Exclusivamente, nem mais nem menos. Vou entregar o recibo de férias. Mais nada. E social é a mesma coisa. Eu entrego para a Receita Federal o que eles estão me exigindo. Ou seja, conforme o item 3.5. Observe, nesse mesmo item 3.5, que diz relativo aos demais riscos, ou seja, todos os outros físicos, com exceção do ruído, e todos os biológicos, simplesmente existindo o risco, independente do nível de ação, tem que mandar para o E-Social. Maravilha, então, pessoal, vamos lá, ó, tá começando a ficar divertida aqui a brincadeira, hein? Aí, Jones, eu tô olhando nessa tela aqui onde você tá informando ali os riscos e eu vejo ali embaixo quantitativo, qualitativo. Quando você comentou ali do risco de exposição, do nível de exposição estar acima ou abaixo, isso tem a ver com qualitativo, quantitativo? O que a gente pode esclarecer aqui nessa segunda fase de um cadastro de risco para o nosso público aqui? Essa pergunta é muito boa, muito inteligente. Por quê? Para o pessoal de SST, o pessoal domina e conhece isso. Mas não é essa a realidade, Rafael, que a gente tem visto nas empresas. Muitas empresas, muitas vezes não têm
um profissional dentro da empresa, um técnico de segurança do trabalho, um engenheiro, nem uma pessoa da saúde, né? Então, o pessoal às vezes não sabe o que é quantitativo e qualitativo, certo? Então, vamos explicar. Quantitativo é quando eu posso medir a intensidade e concentração, ou seja, eu medi a intensidade do ruído. Eu fiz um ruído e eu tenho um aparelho que eu vou lá e meço o volume, a intensidade desse ruído. E aí existem várias técnicas, várias metodologias para medir esse ruído. Por exemplo, aí tem conceito da NR15 e técnicas da NHO01. Quantitativo eu posso medir, eu posso oferir. E o qualitativo, eu não tenho como medir. Vamos voltar agora, vamos pegar um exemplo de um risco de acidente. O acidente continua existindo, o risco de acidente continua existindo. O funcionário da empresa de energia elétrica ele tem que subir lá no poste e fazer o conserto lá da rede elétrica. Qual a intensidade, concentração ou probabilidade do funcionário subir na escada e cair lá do poste? Como é que eu vou medir? Eu não tenho um aparelho que vai lá. Mesmo que tenha um problema na escada, mesmo que esteja chovendo, porque mesmo com chuva, só tem que fazer a manutenção. A cidade não pode ficar sem luz. Ele vai estar de capa, ele vai estar com EPI, mas qual a probabilidade, qual a intensidade de concentração dele cair da escada? Não existe a possibilidade de medição. Então, quando eu não consigo medir o risco, a intensidade de concentração é qualitativo. Então, peraí. Jones, então você está querendo me dizer que sempre o ruído é quantitativo? Não. E isso pode ser uma pegadinha. Aí tem duas situações. Primeira, o cliente mandou erroneamente, por erro de cadastro ou por erro de desconhecimento, mandou todos os riscos ruído como qualitativo. Aí pode ter sido um erro. Ou então, existem situações que não é possível, por razões X, Y, Z, ter feito a medição. Não foi feita a medição por X, Y, Z. Então, se não há medição, vai mandar com um qualitativo. Né? Nessa situação, o MOS não define se manda ou não manda, e não define. Não há definição. Alguns entendem que quando o ruído é qualitativo, alguns entendem que deve mandar e outros entendem que não deve mandar. O MOS não define. Bom, mas digamos que vocês enviem o ruído como qualitativo. O que pode acontecer? Talvez não aconteça nada e talvez lá na Receita Federal acenda uma luzinha. Opa! Sabe-se de forma padrão que o ruído é um risco quantitativo, deveria ter ido quantitativo. Por que está indo qualitativo? Pode ser que aconteça alguma coisa ou não. Deu para entender, Rafael? Maravilha. Lembrando aqui, pessoal, que a gente está falando exclusivamente do risco, do cadastro de um risco. Existe na ferramenta Humanos, que a gente está falando aqui para vocês, um mapeamento dos riscos. E esse mapeamento dos riscos, ele pode ser executado. Aí, Jones, me corrija se eu estiver errado. Isso. Por filial, por cargo, por filial e cargo. E lotação. E grupo homogêneo. Dentro dessa montagem, dessa configuração, você vai atrelar todos os riscos que aquele departamento, aquela lotação, aquele setor está exposto. Lembra? Exposto. O que faz parte de um colaborador? Faz parte de uma lotação? Faz parte de uma lotação colaboradores. Colaboradores expostos a riscos. Precisam ser informados ao social. Agora, Jones, veio uma pergunta aqui. Colaborador não exposto a risco. Se o colaborador não tem exposição a risco, como você comentou ali no começo, no RH, lá na sala do RH, é uma lotação, departamento pessoal ou RH, não tem risco. O colaborador não vai ser exposto a um risco. Ele precisa ser encaminhado ao E-Social?
Na primeira e na segunda versão do E-Social, há 4, 5 anos atrás, quando começou-se a discutir, não havia uma definição. Lá no início. Hoje, depois das atualizações, passou a ver. Então, até porque essa estrutura de risco, essa tabela de risco, já mudou 5, 6 vezes a tabela de risco. Hoje está muito claro. Hoje a gente pode dizer que existe 5 categorias, como eu falei ontem, como eu falei na primeira live, existem 5 categorias de risco para o E-Social. Primeira, físicos. Segunda, químicos. Terceira, biológicos. Quarta, ausência de risco. Ou seja, nenhum colaborador pode deixar de ser enviado para o E-Social. Nenhum colaborador pode ser deixado de ser enviado para o E-Social. Ou ele tem risco, ou ele vai ser enviado como ausência de risco. E a quinta opção, que eu falei também na primeira live, é outros fatores de risco, que eu até dei o exemplo do ouro. Digamos que a empresa tem o ouro como um risco, e para se cadastrar o ouro como outro fator de risco, que é um outro grupo, outro fator de risco, para ser cadastrado como outro fator de risco, existem 2 exigências. Primeira, na verdade, 3 exigências. Primeira, não estar no anexo 4. Segunda exigência, ser decorrente de uma ordem judicial. Ou terceira, ser decorrente de uma ordem administrativa. E aí abre 2 caminhos. O que é uma ordem administrativa? Não está normatizada no MOS. E aí tem 2 caminhos. Uns entendem que ordem administrativa é uma decisão administrativa da empresa, que pode ser decisão da CIPA, decisão de um gerente, decisão de um engenheiro, ou que eu particularmente, na minha, vamos dizer, santa ignorância, eu acho que não é, ou então, o que a maioria dos clientes entende, principalmente as indústrias químicas e farmacêuticas, elas entendem que decisão administrativa é uma decisão oriunda de um documento que partiu do INSS. Perfeitamente. Então, aqui a Marinade, que estava conosco na nossa primeira live, já está mandando uma perguntinha para a gente aqui. Obrigado pelo questionamento. O agente físico, vibração, localizados nas mãos e braço, necessito lançar no E-Social? Eu não lembro aqui de cabeça todos os riscos que estão no anexo 4. Se ele estiver no anexo 4, que é aquela relaçãozinha do Manos, deixa eu fazer uma consulta rápida aqui. Espera aí. Um minutinho só. Mão e braço? Sim. A vibração, vibrações localizadas é o código 02.01.002. Com o novo código, né, 02.01002, vibrações localizadas, mão e braço. Veja bem. Aliás, até está na nossa tela o exemplo, inclusive, ó, 0201.002. Se vocês olharem aqui, por coincidência, é a segunda linha abaixo da azul aqui, ó. Isso. É que a idade já não me permite, às vezes, ler. Não comenta, Jones. Essa parte não comenta. Agora são 16h27 ainda, do dia 9 do 12. Essa parte não comenta ainda. Aí, o que acontece? Então, vejam bem. Apesar da vibração ser um risco físico, um risco físico, aquilo que eu estava falando relativo ao item 3.5, do nível de ação, não se aplica a este risco. Não se aplica a este risco da vibração. Ou seja, vamos dizer hipoteticamente, que eu não sou técnico, não sou engenheiro, que o nível de ação da vibração seja 100. Seja 100 o nível de ação. Estou falando asneira, estou falando bobagem. Vamos dizer hipoteticamente que o nível de ação da vibração seja 100. E deste funcionário deu 10, ou deu 1, ou deu 0,00010.
Tem que ser enviado. Por quê? Porque o que diz o MOS? Lá no item 3.5. Todos os riscos físicos, com exceção do ruído, devem ser enviados ao e-social, independente do nível de ação. Então, se o nível de ação é 100, ou é 1.000, ou é 10.000, e consta no laudo, no PPRA, no LTCAT, que existe vibração 0,00001, tem que mandar para o e-social. Maravilha. Aí chegou uma outra pergunta aqui da Milena. Essa acho que vai dar um pouquinho de pano para manga, hein, Jones? Legalmente, quem deve fazer esse preenchimento nas empresas? A contabilidade? Essa pergunta aí é uma questão embrionária. Tem empresas que interpretam. É uma decisão interna de cada cliente. Tem empresa que quem faz é o RH, a Humanos, a Links, é uma definição do cliente decidir. Tem cliente que define que essa decisão. Às vezes tem o pessoal do SST. E mesmo eu atendi esses dias um cliente que tem SST, mas quem está fazendo é RH. Por razões ABC, que não adianta, não vamos entrar no mérito. Então, tem empresas que têm o SST, tem o técnico, tem o engenheiro, mas quem faz é o técnico. Tem empresas que têm o SST e quem faz é o RH. Tem empresas que não têm o SST, não tem o técnico, quem faz é o RH. Tem outras empresas que quem faz é a contabilidade. Tem empresas que não têm o SST e tem uma clínica, tem uma empresa terceirizada, e essa pessoa terceirizada é contratada e vem para dentro da empresa e cadastra. É uma decisão mais gerencial para essa resposta. O importante é a pessoa que for fazer o cadastro estar devidamente qualificada, compreender o que está cadastrando. Por exemplo, nós estamos falando de nível de ação. A pessoa tem que pegar o PPRA e saber o que é o nível de ação. Saber quando o ruído está abaixo ou está acima do nível de ação. Saber quando um risco químico está acima ou abaixo do nível de ação. A pessoa tem que ter o entendimento do que ela está fazendo. Não é um copy e cola. Não é pegar daqui e jogar para cá. Vai mandar errado. Tem que saber o que consta no MOS, ela tem que ter estudado o MOS, tem que saber um pequeno embasamento do que ela está fazendo. Seria a mesma coisa de eu estar slipando alguma coisa para fechar o balanço, para fechar o DRE e não saber que provisão vai lá para o DRE, para que serve o DRE e para que serve a provisão. Ou seja, provisão lança no DRE por quê? Tem o lucro operacional, baixa o DRE, para aí ter o cálculo do imposto e ter o lucro líquido. Maravilha, esperamos ter respondido ambas as perguntas. Mudar um pouquinho a tela aqui, a gente vai falar de grupo homogêneo de exposição. Mas ainda pergunto uma coisinha. Bruna, quando a gente está falando aqui de condições de ambiente de trabalho, riscos, onde entram os EPIs dos colaboradores? Tá. É assim, gente, tem determinados riscos que necessitam o uso do EPI. Então, esses EPIs, para o e-social, eles vão junto com esses riscos, lá no 2240. Então, esses riscos que hoje a empresa tem, onde que eles vão? Eles vão no 2240, junto com mapas de riscos, dentro desse evento. Então, é no evento 2240 que eles vão. Então, eles vão para o e-social, sim. Então no mapeamento do risco, você Isso faz mesmo. toda aquela pré-montagem, aquela pré-configuração, depois você configura o risco, e daí você diz lá, olha, para esse risco necessita deste EPI. Isso, Muito bem. porque a necessidade desse EPI, dependendo do risco, o uso do EPI, ele pode até atenuar ou extinguir o risco. Então, é importante, em alguns riscos, sim, determinar, dizer quais são os EPIs que vão ser utilizados. Muito bacana, legal. Então, Jones e Bruna, falamos de o que é SST, por onde começar,
saneamento de dados, MOS, vimos aqui condições de ambiente de trabalho, e agora a gente vê aqui grupo homogêneo de exposição. O que é isso? Bom, agora nós vamos discutir já a segunda parte, que você deu uma introdução antes, Rafael. O que é essa segunda parte? É também aquilo que eu estava falando antes. O sistema ele tem que ser inteligente. O sistema da Lynx tem que ser rápido. Por exemplo, nós temos clientes, Rafael, Bruna, que tem o LTCAT com 3 volumes que passam de 1.000, 1.500 páginas. Eu já analisei, lógico, não detalhadamente, mas quando a gente faz o treinamento, a gente acaba abrindo o LTCAT, abre o PCMSO, para poder compreender os laudos, para poder melhor orientar os clientes de qual é a melhor maneira de se cadastrar o mapa de risco. Porque, voltando àquilo que eu falei no meu trabalho, o que é o E-Social, o que é o ESST? É a forma eletrônica, de enviar para a Receita Federal o que? Parte do PPRA, ou do LTCAT, ou do PCMSO. Agora, se eu vou enviar para o E-Social parte desses laudos, e os laudos estão em papel, estão em PDF, eu vou ter que pegar esses laudos e vou colocar dentro do sistema. Não tem outro jeito, eu tenho que digitar esses laudos. Ah, mas eu tenho um importador. O volume de informações é muito grande. E depois eu ia ter que fazer uma revisão de tudo isso. A quantidade de informações detalhadas, diferentes. Eu tenho que dizer a concentração, eu tenho que dizer a técnica, eu tenho que dizer a data, eu tenho que dizer a descrição do cargo. Por exemplo, descrição de cargo, às vezes não está de outra forma, às vezes a empresa não tem a descrição de cargo gerencial, não tem a descrição de cargo legal, tem a descrição de cargo gerencial, tem toda uma série de informações. E para que serve esse grupo homogêneo? Então, a equipe da Lynx, nesses anos todos, sentou, pensou quais são inicialmente pensou, qual é a melhor forma de digitar? Qual é a melhor forma de trazer essas informações para dentro do banco? Chegou-se a uma conclusão. Não existe a melhor forma. Não existe a melhor forma. Existem as melhores formas. Por exemplo, se eu tiver uma empresa que não tem risco nenhum, um escritório de publicidade e propaganda, um escritório de publicidade, não tem risco nenhum. O único risco que eles têm é a ausência de risco. Eu fiz 2 clientes recentemente aí que era ausência de risco, um do Rio de Janeiro e outro aqui de São Paulo. E nós fizemos todo o cadastro muito rápido. Como? Como nós fizemos? Fizemos o cadastramento por empresa e cargos em geral. O GHE, o que permite fazer? Eu selecionar uma lotação, juntar vários cargos que tenham o mesmo GHE, o mesmo grupo homogêneo, ou seja, eu vou pegar vamos pensar o caso da administração, eu pego todas as lotações da administração, contabilidade, RH, financeiro, TI, e pego todos os cargos dessas lotações. Contador, auxiliar de contabilidade, gente de RH, auxiliar financeiro, todos os cargos, e num único clique eu vou cadastrar todo o mapa de risco. No caso deles, ausência de risco. Então, ao invés de eu entrar um por um, eu, num único clique, eu tenho a inteligência da expertise do sistema de fazer isso automaticamente. Deu para entender, Rafael? Maravilha, com certeza. Aí veio mais uma pergunta aqui. O SN.Cleverton. O funcionário pode estar em mais de um ambiente de risco? Se sim, o E-Social aceita mais de um ambiente no S2240? Na versão... Boa pergunta. Isso deu muita confusão na versão 2.5. Na versão 2.5, permitia, era exigido. A Lynx e a Humanos fizeram uma grande transformação nesse sentido, e na versão 1.0 isso caiu.
Isso está lá no MOS, se você abrir o MOS, tem um item especificamente, tanto no MOS que foi publicado em agosto, quanto no MOS que foi publicado em novembro. Tem um item especificamente que trata esse assunto. Não, funcionário só pode estar em uma única lotação, Funcionário só pode estar em um único centro de custo. O MOS, o E-Social, só aceita uma única lotação, um único centro de custo para esse funcionário. Dentro dessa lotação, dentro desse centro de custo, tem que estar todos os respectivos riscos deste colaborador, seja físico, seja químico, seja biológico ou seja ausência de risco. Maravilha. Então a gente já está quase lá nos finalmente. E, Jones, aqui eu pergunto para você, já vou encaixar duas perguntas aqui. Qual a relação entre riscos, PCMSO e LTCAT? E uma segunda pergunta. Calma, uma de cada vez. Calma, aí já vem aqui, ó. Marcílio Meirelles pergunta aqui. E em caso de home office? Tá, deixa eu responder a primeira, depois, se eu me esquecer, tu repete a segunda. Primeira, relação... Sabe que eu sou devagar. Relação de PPRA, LTCAT... Riscos, PCMSO e LTCAT. Qual é a relação? Primeiro nascem os riscos. Os riscos são a origem dos exames. Já vi, às vezes em quando eu encontro por aí, PCMSO que tem riscos que não existem no PPRA. E aí eu tenho... Me parece um problema, hein? É um sério problema. Porque daí eu vou estar com informações conflitantes. O que isso pode gerar uma autuação? Não sei. No mínimo, está estranho. Eu não posso. É como era antigamente, lá o 2.5. Quando eu mandava todas aquelas informações, como é que eu digo, como é que a remuneração paga a periculosidade se eu não mando o risco de periculosidade? Ou como é que eu mando o risco de periculosidade se eu não pago? Ou como é que eu pago se eu não mando o risco de periculosidade? A mesma coisa. Ou seja, as informações têm que estar de acordo. Se o PPRA, se o 2240 eu estou mandando o risco, como é que no 2220 eu estou mandando exames que não constam de risco? Por que eu faço o exame de audiometria? Porque eu tenho risco ruído. E aí está a grande questão. Olha o detalhe. Por que eles colocaram o nível de ação para o risco ruído? Porque eles só querem saber quem está acima do nível de ação. Quem está abaixo do nível de ação não faz audiometria. Quem tem exposição aos riscos químicos, vamos dizer, prata, hipotético, caiu lá do anexo, né? Mas vamos dizer prata, né? Só acima do nível de ação. Então só vai fazer o hemograma do prata quem tiver nível de ação. Por que está fazendo se não está no nível de ação? Então, esses dias eu estive num cliente que estava totalmente incompatível. Não pode. Primeiro tem que fazer o LTCAT, o PPRA, esses dois laudos, manda para a parte médica para fazer o PCMSO. Um deriva do outro. Maravilha. E qual era a segunda pergunta? Bom. E a segunda pergunta é do Marcílio Meirelles, e ele falou assim, e em caso de home office? Creio que ele esteja querendo relacionar o home office com algum risco. Bom, aí a gente abre duas questões, que uma delas está muito em voga agora. Mas primeiro nós temos o período especificamente da pandemia e o período normal. Veja bem, independente de qualquer uma das duas situações, seja da pandemia ou da outra, a gente sai com base do fator legal. O que diz o MOS? Só irão para o social os riscos constantes no LTCAT. Só irão para o social os riscos, os exames médicos constantes no PCMSO. Ou seja, que nós não somos especialistas, eu não sou engenheiro, não sou técnico. Só irá para o social o que consta nos laudos. Nós interpretamos, nós somos, digamos, especialistas no MOS e nos layouts. O MOS e os layouts não dita norma sobre o home office, e nem sobre a pandemia.
vai caber ao engenheiro e ao médico do trabalho como determinar isso. Se o home office tem risco e se o home office tem exame médico. Maravilha. Okay? Bom, então falamos lá do que era o SST, das condições, dos riscos, das condições ambiente de trabalho, falamos aqui um pouquinho de HE e tudo isso você foi citando, porque a NR tal, porque a NR tal, porque a NR tal. Poxa, me veio uma pergunta aqui. Pô, Rafael, mas vocês controlam as NRs? Opa, e aqui está ela. Aqui está o controle das NRs. Jones, o que falar para o nosso público aqui sobre treinamento de NR? Bom, aí é uma outra boa notícia que o Layout 1.0 de agosto, de novembro, retificou, que foi a redução. Nós tínhamos mais de 400 NRs, mais de 400 certificações que tinham que ser enviadas para o E-Social. Por exemplo, tinha NR1, nessa NR1, o que nós tínhamos? Na NR1, nós tínhamos quatro exigências de certificações, certo? Nessas 4 exigências de certificações, era relativo à integração. Né? Isso caiu. Nós tínhamos as boas normas de fabricação, também caiu. Então, havia uma grande quantidade de exigências que não havia necessidade. A própria Receita Federal constatou, que essa quantidade toda ia sobrecarregar os servidores da própria Receita Federal. Por isso que houve esse enxugamento. Essa é a verdade. Né? Então, o que ficou agora, de fato? Ficaram, basicamente, 3 NRs e, atenção, a única informação que é retroativa à data da entrada do E-Social são as certificações. Ou seja, oficialmente, as certificações entram a partir de março de 2022. Eles já mudaram umas 2, 3 vezes isso aí. Uma hora pode ser antecipado, outra hora não pode, e agora mudaram de novo. Quem quiser mandar antes, foi a última decisão que eles deliberaram agora, quem quiser mandar antes, pode mandar a partir de agora. Espere, deixa acalmar a Receita para ver se vocês não vão mexer isso de novo. Espere entrar agora em janeiro para mandar, não tenham pressa. Vamos ver se não vão mudar, não. Mas quem quiser mandar antes de março, pode mandar, ok? Mas qual é a boa notícia? São 3 NRs que a Receita está pedindo. A primeira boa notícia é a NR37. A NR37 são 19 certificações. A NR37 são 19 certificações. Elas são especificamente das plataformas marítimas. Eu acredito que a maioria das empresas, 99,9% das empresas, não são plataformas marítimas. Então, a grande massa das empresas brasileiras não vão precisar mandar a 3701. Sobrou duas. Uma é a NR10, que é da serviço elétrico, né? E a outra é a 12, a NR12, que é de máquinas e operações, né? Essas duas é que a empresa vai ter que ver junto com o pessoal de SST, quais são os funcionários, quais são os colaboradores que precisam estar certificados exatamente nessas duas. Porque, às vezes, a pessoa trabalha lá numa operação, trabalha numa máquina e não precisa. Quem vai decidir isso é o técnico, é o engenheiro. E aí, se a pessoa precisa estar certificada nessas duas NR, tem que estar certificado com data anterior. Já em março, já tem que ter enviado, assim, a pessoa já tem que estar certificada. Nessa confusão toda entre
coloca essas 400 certificações e não coloca essas certificações. O que a gente aconteceu? Lá atrás, isso foi bom. Lá atrás, as empresas, algumas empresas não estavam certificadas em muitas NRs. Então, muitas empresas passaram a certificar seus funcionários. Isso traz qualidade na produção, isso traz segurança para o funcionário. Foi muito bom. Felizmente, agora, melhor ainda que caíram essa quantidade enorme de certificações. Ficaram basicamente 3 NRs, a 10, a 12 e a 37, Rafael. Maravilha, muito bom. Aí surgiu uma pergunta aqui. A gente falou sobre tudo isso lá novamente, falou sobre risco, falou sobre isso. Aí veio uma pergunta aqui. Bruna, colaborador que precisa usar um EPI, um capacete, por exemplo, deve ser enviado por e-social? Então, olha, vamos lá. O capacete, ele é um EPI de natureza de acidente. O risco de acidente, como o Jones falou antes, ele foi extinto, não é necessário mais enviar para o social. Então, apesar do colaborador ele ter a obrigatoriedade de usar o capacete para proteger ele de um possível acidente, não é obrigatório o envio para o social. Então, o que vai determinar se é obrigatório ou não enviar esses EPIs para o e-social é a determinância do risco, se o risco é obrigatório ou não envio para o social. Um está ligado ao outro, o EPI está ligado ao risco, tá? Então, se, por exemplo, o capacete, ele não é obrigado mais a enviar para o social. Maravilha, maravilha. Aí, Jones, apareceu uma outra dúvida aqui. Quando você falou das NRs, algumas foram extintas, outras permaneceram. Dentre essas que permaneceram, você falou de operação de máquinas e equipamentos. O MOS cita essas máquinas, esses equipamentos? Não. Faz uma distinção de máquinas pesadas, máquinas leves, porque o nosso cliente aqui, a maioria dos nossos clientes aqui, Lynx, é varejo. Então, creio que o varejo não deva ter essas máquinas pesadas. Segunda pergunta aqui do Emerson. NR10 é bianual. Tenho que enviar somente quando houver reciclagem ou envio apenas a formação? E NR12 também. Bom, vamos lá. O MOS não define, a única coisa que é definido é o título, que é... Agora eu troquei de tela para mim ver exatamente o título. A 1006 é autorização para trabalhar em instalações elétricas. Autorização para trabalhar em instalações elétricas. E a 1207 é operação, corrigindo a informação que eu falei, não é equipamentos, tá? Operação e realização de intervenções em máquinas. O que tem que fazer? Tem que consultar lá a NR, tem que consultar as NRs e ver se as NRs 1006, complemento 1006, 1207, o que diz, o que determina essas NRs, tá? O que determina essas duas NRs, a 10 e a 12, relativa à autorização para trabalhar em instalações elétricas e operação e realização de intervenções em máquinas. Tem que ver o que diz lá. E a segunda pergunta? A segunda pergunta é do Emerson. NR10 é bianual. Tenho que enviar somente quando houver reciclagem ou envio apenas o de formação? E da NR12 também, que acho que é a mesma pergunta aqui. O primeiro ponto, o E-Social já manda fazer a carga original. Tá? Vamos dizer hipoteticamente, o E-Social, no que tange às normas de treinamento, inicia oficialmente em março de 2022. Agora, a última orientação que saiu essa semana passada, opcionalmente pode mandar antecipadamente. Todavia, se vai deixar para mandar em março ou se vai mandar antecipadamente, se vai mandar em março ou antecipadamente, o envio é retroativo. Ou seja, se o Joãozinho fez a certificação em janeiro de 2021, tem que mandar a certificação de janeiro de 2021. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele fez a reciclagem
não consta que eu me lembre, a questão da reciclagem. A tendência eu creio que vai ser enviar também. Tá? O MOS até então, não, que eu me lembro de cabeça, não fala nada de reciclagem. Tá, então o ideal seria, até pode ficar um compromisso nosso já para a próxima live, a gente dar uma lidinha no MOS e trazer essa resposta mais completinha aí para o Emerson e para os nossos amigos aqui. Bom, pessoal. Sistemicamente, cadastrando aqui, automaticamente o sistema vai enviar. Então, eu creio que cadastrou, enviou, vai estar registrado lá. É automático esse processo. Perfeitamente. Então, pessoal, chegando aqui a mais um final, né, de um episódio. Hoje a gente tratou aí, vamos relembrar aqui, ó, sobre o MOS que a gente tinha falado no primeiro episódio. A gente falou sobre condições ambientais de trabalho, agentes nocivos, alguns riscos foram extintos, alguns foram derrubados para a social, não significa que você não precise mais controlá-los, você pode controlar gerencialmente, caso deseje. A gente falou um pouquinho sobre o grupo homogêneo de exposição, que facilita um pouco algumas configurações, e a gente trouxe um pouquinho sobre treinamento de NR. Ficou alguma dúvida, algo que a gente possa esclarecer? Lembrando que nós temos mais um encontro no dia 14/12, às 16 horas, será o nosso último encontro em relação a esse tema. E lembrando também para que vocês possam preencher a avaliação ali do nosso evento, para que a gente sempre traga novos conteúdos, sempre traga novidades aí em relação a humanos, o que a gente está fazendo em relação não só a social, mas em relação a novidades de mercado, inovações, maiores chances de negócio para todo mundo aí. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos. Obrigado mais uma vez. Sem vocês a gente não teria como fazer o evento, né? Agradecer também aí ao Jones, a Bruna, e dia 14 tem mais. Jones, Bruna, quero fazer Obrigado a todos. Sim. Obrigado a todos. Só para lembrar vocês, gente, o time da Humanos está toda à disposição de vocês. Quem está enfrentando aí essa jornada nova do SST, de envios, não deixem de enviar. O nosso time todo está à disposição de vocês. Só entrar em contato conosco. O nosso time está aqui à disposição. E como o Rafael falou, a gente se encontra no dia 14 novamente. Aproveitando aqui, Milena, nós iremos procurá-la ao final do evento para poder ajustar esse ponto aí, tá? Fique tranquila que nós vamos entrar em contato. Bom, mais uma vez, pessoal, peço que preencham ali a avaliação para que nos dê um feedback desse segundo episódio. E é isso aí. Ficamos esperando vocês no dia 14 para o último capítulo dessa jornada aí. Então, um abraço mais uma vez. Obrigado pela presença de todos. Tchau, tchau. Até a próxima.